Olá, professora de ensino religioso. Muito tempo, né, que eu não gravo um vídeo, muito tempo que não tem nenhum vídeo aqui no canal. Como vocês sabem, né, o Descendentes, o projeto de futebol social que eu tenho, me toma muito tempo. Mas o pessoal ficava pedindo aí, volta, volta, e vamos voltar, aproveitar aí o novo ano para trazer os novos vídeos, né? Então, quero gravar esse vídeo hoje falando sobre ecumenismo, diálogo interreligioso e diversidade religiosa no Brasil, que seria um exemplo de uma aula de quinto ano para colégio cristão, de ecumenismo e diálogo interreligioso, e uma aula para qualquer colégio de diversidade religiosa no Brasil. Eu não tenho paciência, gente, para editar vídeo, então o vídeo não vai ficar bonito, o cenário vai ser aí meu quintal mesmo, não vai ter aquele negocinho legal com a imagenzinha do lado. Mas o que eu fiz? Eu coloquei aqui embaixo na descrição do vídeo uma sequência aí dos tópicos, né, da introdução, dos tópicos e da conclusão dessa aula que eu vou estar falando aqui. Então, enquanto eu falo aqui, você olha aí nos comentários, tá? Mas eu vou fazer isso só com a aula para colégio secular, que serve tanto para quinto, para sexto, para sétimo ano, e vai depender muito da sua escola, né? Se você quiser uma dica aí para qual turma você deve aplicar isso, você pode me perguntar também. Beleza? Para quem não me conhece, sou o professor Edson Bandeira, dou aula de ensino religioso em Niterói, Rio de Janeiro. Eu sou teólogo, professor de ensino religioso, sou pós-graduado em ciência da religião, e tem mais um monte de coisa aí, mas se você quiser saber sobre mim, você olha lá no Instagram, no Facebook, para esse vídeo não ficar longo, beleza? E aí você também segue lá no Instagram, Edson Kim Bandeira, e principalmente o Religião Sem Chateação, que é o Instagram que eu abri só para colocar essas videoaulas aí, essa ajuda aí para os professores de ensino religioso de todo o Brasil. Então, já curte aí, já comenta nesse vídeo se você gostou, marca lá um sininho no canal, beleza? Então, esse primeiro não está aí no comentário, eu vou falar muito rápido. Ele vai ser mais ou menos assim, e eu vou te dar esse PDF gratuito, se você quiser aplicar a sala lá no seu colégio de ensino cristão, para quinto ano, para quarto, para sexto ano, manda lá, manda um eu quero aí no comentário, manda uma mensagem para o meu WhatsApp, meu Instagram, que eu vou te dar um PDF. Esse PDF aqui vai ser assim, bonitinho para você dar aula, beleza? Então, coloquei aqui uma introdução, ecumenismo e diálogo interreligioso. Ao contrário de que muitas pessoas imaginam, o ecumenismo e o diálogo interreligioso não são a mesma coisa. Ambas têm as suas particularidades. Entender o que significa cada uma dessas expressões e as suas diferenças é o objetivo desta aula. Então, você vai trocar já uma ideia ali. Eu aconselho sempre começar colocando alguma coisa no quadro para chamar mais a atenção dos alunos. Beleza? Sabemos que é muito fácil, sabemos que é muito mais fácil respeitar o que entendemos, mesmo que parcialmente. Digo isso para frisar que a proposta dessa aula não é se aprofundar nesse tema, mas sim dar um rápido esclarecimento sobre o assunto. Então, a gente respeita mais do que aquilo que a gente entenda, mesmo que seja um pouquinho. E você explica lá do seu jeito, de acordo com a idade da turma e tal. E aí, eu acho legal aí se você, lá na minha escola, por exemplo, tem essa coisa de você colocar lá, né, pela internet, você usar lá um data show. Se tiver na sua, coloca lá como aparece no dicionário, por exemplo. Aí no dicionário você vai ter duas respostas para a palavra ecumenismo. Então, de acordo com o dicionário Miquelis, por exemplo, movimento das igrejas cristãs que prega a paz mundial e mais esforço na divulgação do evangelho. Esse é um significado de ecumenismo, dentro do segmento evangélico. E o 2, movimento que prega a união de todas as igrejas cristãs. Aí você tem, né, os evangélicos e os católicos juntos em prol da mesma coisa. E aí você vai observar muito isso, por exemplo, quando falece uma pessoa famosa, por exemplo, quando faleceu lá a Marília Mendonça, né? Então teve ali uma missa ecumênica. Tinha pessoas de igreja evangélica, pessoas de igreja católica juntas. E agora o ecumenismo ampliou. E aí às vezes tem pessoas até de religiões afro, todo mundo junto naquele, vamos dizer assim, naquela mesma homenagem ou naquele mesmo ato espiritual para alguém. Como aconteceu no enterro do Pelé e tantos outros aí. Aí, diferenças entre... Só botei 3 tópicos aqui para facilitar. Diferença entre ecumenismo e diálogo interreligioso. Para muitos, ecumenismo é apenas uma reunião de determinadas igrejas cristãs que se toleram
em alguns pontos de fé. Aí você amplia isso se você quiser. Para outros, ecumenismo é de fato um bonito ideal, mas que nunca será alcançado. Porém, muito mais que a reunião de igrejas e bem mais do que um mero ideal, o ecumenismo é a concretização prática cristã alicerçada no amor, aquele sentimento que nunca falha. E aí começar aqui um exemplo de colégio cristão, você vai lá para o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, e você amplia esse raciocínio com os alunos. Tópico 2 seria, é um ideal ou uma utopia? Sabemos que um dos fundamentos do ecumenismo é a união de várias igrejas em prol da paz mundial, ou de um mundo melhor. Mas esse é o mesmo fundamento de muitas religiões, ou seja, um grupo de pessoas ou indivíduos que acreditam no poder das boas ações para tornar o mundo melhor. Aí você pode ampliar isso aí. Os chamados cultos ecumênicos são raros, acontecem na maioria das vezes organizados por católicos em momentos de ação de bairros, contra a violência, homenageando alguma personalidade artística ou política. Então foi aquilo que eu falei um pouquinho antes, e você pode ampliar dando vários exemplos, talvez tenha até exemplos aí da sua cidade. E depois, diálogo interreligioso. Diálogo interreligioso busca uma relação de diálogo e respeito entre as religiões, grupos religiosos. Essa busca tem como base a conhecida regra de ouro. Aí você entra nesse detalhe, tem um restinho aqui, eu não vou entrar para o vídeo não ficar muito longo, vou te dar esse PDF aí se você quiser. Beleza? E a outra parte que eu dividi a sala para a gente aproveitar esse vídeo é diversidade religiosa no Brasil. Eu coloquei lá uma introdução, que é o que está aí. Aí você pode olhar aí nos comentários aí do vídeo, fixei aí, você vai acompanhar junto comigo agora. Então tá lá, diversidade religiosa no Brasil, a formação do povo brasileiro é resultado do encontro de diversos povos e culturas ao longo da história. Essa riqueza de origens reflete diretamente no campo religioso, criando um mosaico único de crenças e práticas. Aí você pode criar um mosaico bonito lá e colocar se você tiver data show, beleza? Compreender essa diversidade é fundamental para conhecer a nossa própria identidade nacional, que é construída na convivência e muitas vezes na mistura de diferentes tradições espirituais. E aí você explica isso de acordo com o nível de entendimento da sua turma. Se é uma turma aí, por exemplo, a minha turma de 5º ano no colégio que eu dou aula, o nível é lá em cima. Então eu posso ir para dentro. Tem turma de 5º ano em algumas escolas que o nível está lá embaixo, é um 3º em outras. Então você vai ser mais moderado. Então faz de acordo com a sua escola, tá? E aí, primeiro tópico, herança cristã e suas expressões. A tradição cristã, trazida pelos colonizadores portugueses, constitui a maioria religiosa no país, dividindo-se principalmente entre catolicismo e diversas denominações protestantes evangélicas. Aí você pode dar um exemplo, por exemplo, você vê agora no SBT, né, aquele culto da virada lá do SBT, que era um culto evangélico, mas com a presença de vários católicos assistindo e tal. Então são coisas, teve o especial do Brasil Paralelo, que trouxe católicos e evangélicos juntos no Natal. Então você pode usar esses exemplos aí também. Inclusive é muito legal lá, esse especial do Brasil Paralelo. Essa herança marca profundamente a cultura nacional, influenciando festas, símbolos e valores sociais. Importante notar que dentro do próprio cristianismo há uma grande variedade de interpretações e formas de vivência da fé. E aí você não entra nesse detalhe, porque depois eu vou fazer uma aula falando sobre a religião evangélica no Brasil, vários tipos de igreja evangélica no Brasil. Então você não entra nesses detalhes que depois você vai falar sobre isso. Aí o tópico 2, tradições de matriz africana e indígena. A espiritualidade dos povos originários e dos africanos escravizados não foi apagada, mas resistiu e se transformou. E aí você pode entrar, dar exemplos aí de perto da sua rua e tal. Religiões como Candomblé e Umbanda e os diversos cultos indígenas mantêm uma visão de mundo profundamente conectada à natureza e ancestralidade, venerando orixás, entidades e espíritos. Então essa aula aqui é para qualquer tipo de escola, tá? Essa aula aqui não é só para colégio cristão, colégio de qualquer religião. Essa aqui é para qualquer escola, é BNCC total, ciência da religião, tá? A base que eu trago é ciência da religião. E aí, tópico 3, outras presenças e a prioridade contemporânea. O cenário religioso brasileiro também é composto por outras tradições importantes, como o espiritismo, aí vai estar explicando um pouquinho aqui, judaísmo, islamismo e tal. Você acaba de ler aí, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E o tópico 4, sincretismo e convivência prática. Na vida cotidiana é comum observar um diálogo entre essas diferentes tradições. Muitos brasileiros, mesmo se declarando cristãos, incorporam
incorporam elementos de outras crenças e sua espiritualidade. Aí, isso aí vai abranger, dá para você falar muita coisa, principalmente com exemplos aí da sua região, tá? Que Rio de Janeiro vive isso, né? Então, daí eu sou do Rio de Janeiro, então você daí na sua cidade com certeza já viu algo parecido. E aí eu coloco ali para refletir, né, uma conclusão. Portanto, a diversidade religiosa é uma característica central e dinâmica da sociedade brasileira. Reconhecê-la como respeito é um exercício de cidadania essencial, que fortalece a convivência democrática em nosso país, laico e plural. Em breve vou estar dando uma aula aqui também. O Brasil é um país laico, só falando sobre isso aí. Beleza? Então eu creio que isso aqui são 2 exemplos para você arrebentar, para você dar uma aula muito maneira aí. Se você canta, coloca música, se você é aí do design gráfico, faz um mosaico maneiro aí, coloca. Então são coisas aí, mas aqui é o beabá, que dá para você já, mesmo que você não tenha nunca dado uma aula de ensino religioso, não sabe nada sobre ecumenismo, não sabe nada sobre diálogo interreligioso, diversidade, nada disso. Com isso aqui você já se vira nos 30 e vai dar uma aula muito boa, beleza? Gostou? Curte esse vídeo, comenta. Quer esse PDF gratuito? Pede aí que você vai ganhar esse PDF, beleza? Agora, se você precisa de um material inteiro, você dá aula o ano inteiro, igual isso aqui, ó, pegar esse mole aqui, tá vendo? Aqui tem 30 aulas aqui, 30 páginas, cada página uma aula diferente. Só chegar na sala e dar essa aula para os seus alunos aí, e os alunos tirar a mente da caixinha. Tem gente que acha que religião é chato, você vai dar aquela aula muito maneira, vão gostar mais de você do que do professor de educação física, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, grande abraço aí para os amigos que me acompanham, professor Ivo lá do Piauí, professora Francisca da Bahia, professora Viviane Rio Grande do Sul, professor Vitor Rio Grande do Sul também, e toda essa galera que acompanha o meu trabalho, muito obrigado, precisando de ajuda, chama aí, tamo junto, Deus abençoe a todos.